Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Vamos ao texto. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Irmãos, reparem o início desse versículo. Ele diz, mas, como quem diz, sobretudo, apesar, todavia, mas em todas estas coisas. Que coisas são essas? O versículo termina com uma afirmação. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O autor da carta de Romanos é Paulo. Paulo escreve esta carta aos cristãos que estão em Roma, provavelmente no ano de 57 depois de Cristo. Essa comunidade em Roma era composta por judeus, gentios convertidos, e eles viviam na capital do império mais poderoso da época, o Império Romano. E qual o cenário, qual o contexto? Os cristãos estavam enfrentando perseguições e perseguições sociais, porque depois essas perseguições se tornaram físicas, mas por que eles enfrentavam perseguições sociais? Porque no Império Romano, o imperador, ele era visto como uma divindade. E os romanos, eles eram politeístas. Então, uma vez que esses gentios, eles se convertiam ao evangelho e abraçavam a boa nova de Cristo, eles deixavam essas práticas de adoração ao Império Romano, ao imperador, e também a adoração aos diversos deuses a qual o povo romano prestava culto. E o que isso gerava? Gerava uma perseguição social, porque os cristãos não eram benquistos. Quem do Império Romano iria dar emprego, iria dar oportunidade para alguém que professava uma fé a qual o Império era contra? Também estavam passando por discriminação. Eles viviam em um clima de ameaça, um clima de insegurança. Olha o que diz a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha o que Paulo diz. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo deixa claro que o seu caminho, o seu ministério está cercado por aflições, por dificuldades. Depois, quando nós olhamos para o versículo 35 do mesmo capítulo 8, diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Espada essa que depois, quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, nós vemos que muitos cristãos e apóstolos morreram ao fio dessa espada, como diz em Atos capítulo 12, versículo 2, e matou a espada Tiago, irmão de João. Todas essas indagações e perguntas de Paulo para o povo da igreja de Roma são indagações e são circunstâncias a qual eles estavam passando, porque eles estavam passando tribulação, angústia. Hoje nós podemos abrir as nossas igrejas com muita luz, ao ponto delas se tornar um ponto visível para a sociedade, mas naquela época grande era a angústia, porque eles oravam, cultuavam às escondidas, passavam fome, passavam nudez, passavam perigo. E é isso que hoje nós não levamos mais em consideração, porque evangelho sem risco não é evangelho. Evangelho sem você abrir mão de algo não é evangelho. O evangelho começa, primeiro,
nós nos despindo do velho homem, da velha mulher, para que a graça de Deus venha nos transformar em novas criaturas. Depois desse evangelho vai requerendo de nós uma série de atitudes, uma série de comportamentos que outrora fazíamos, mas que agora não nos cabe mais fazer. E aí o versículo 36 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Paulo está dizendo: olha, a todo momento, nós passamos por sofrimentos. Então, Paulo está deixando claro que a todo momento eles viviam áreas de perseguição. A morte rondava aqueles crentes. A ameaça rondava aqueles crentes. E, detalhe, Paulo ainda não tinha ido para Roma. Mas ele manda essa carta justamente, meus irmãos, para animar aqueles crentes. Manter aqueles crentes vivificados, na certeza que Cristo Jesus, no Calvário, em seu sacrifício de cruz, já havia libertado, por isso eles eram mais que vencedores. Paulo não está presente, mas Paulo conhece as dores que aquela igreja estava vivenciando e, inspirado pelo Espírito Santo, envia esta carta. Para muitos, o que Paulo escreveu, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, parece ser um paradoxo. Porque como alguém pode ser vencedor estando entregue à morte? Como alguém pode ser vencedor estando entregue à nudez, à fome, ao perigo, à espada? E talvez hoje o que o cristão mais busque ter é vitória. Mas ele não entendeu que ele já é vitorioso em Cristo. Veja que o versículo 18, Paulo traz o dado da certeza. Porque para mim tenho por certo, que as aflições deste tempo, ou seja, a nudez, a fome, a perseguição, a espada, continuando o versículo, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Depois ele faz novamente um questionamento: quem nos separará do amor de Cristo? Depois ele diz, no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Versículo 38, ele continua na mesma ideia, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Hoje talvez a humanidade busque o pódio, hoje talvez a humanidade busca ser vencedor, mas aqui Paulo diz que a única vitória só iremos alcançar em Cristo Jesus. Mas fica o questionamento: como haveremos de ser vencedores diante da morte, diante do perigo? O fato é que não é uma vitória sobre os inimigos, porque também os cristãos, diante do Império Romano, eles eram pequenos, eram frágeis. Diante de uma ameaça, de um inimigo humano, diante de uma força bélica, política como o Império Romano, não se trata de uma vitória sobre esses inimigos, é sobre uma vitória espiritual, é sobre uma vitória existencial. Eles eram plenos, meus irmãos, e eles sabiam que mesmo indo à espada, mesmo entregues à fome e à nudez, nada poderia separá-los do amor de Deus. Tamanho era este amor que fazia com que eles enfrentassem esses perigos que agora Paulo relata. Por amor a Cristo.
Mesmo que fossem perseguidos, mortos, marginalizados, a vitória deles estava garantida em Cristo. E eu preciso te dizer, meu irmão, a vitória da sua vida, a vitória talvez de todos os seus planos, não se engane, não está na força do seu braço, está em Cristo Jesus. Aqui a palavra no grego é hypernikomen. Com certeza você já ouviu falar palavras hiper, por exemplo, hipermercado, né? Quando coloco hiper, aqui o sentido não é apenas de vencedor que sobe num pódio, vencedor que levanta um troféu, mas aqui o sentido dessa palavra, hypernikomen, no grego significa triunfo, um triunfo completo. Não é simplesmente vencer à vista deste século, à vista dessa humanidade, porque muitas pessoas podem ver os cristãos do primeiro século e dizer: que vitória há nessa? Que vitória há em você morrer ao fio da espada? Não, a vitória é sobretudo no final possuir a Cristo, ser parecido com Ele e ter vida eterna. E essa vitória que nós precisamos, meus irmãos, voltar a repetir nas nossas congregações. Por isso, meus irmãos, quando surgirem obstáculos, dificuldades, lembre-se, você não luta sozinho, Cristo já venceu e nele você também vence. Não é sobre você entrar em uma batalha e depender da sua performance para no final talvez ser reconhecido como vencedor. Não, é você entrar na batalha sabendo que você já é vencedor em Cristo Jesus, porque o maior inimigo Cristo venceu a morte, as algemas do pecado, aquilo que jamais poderíamos vencer, Cristo venceu por você, por isso você já é mais que vencedor. E que diante, meus irmãos, dessa tamanha vitória, aquilo que nos amedronta, aquilo que poderia ser para nós causa de derrota, não é mais causa de derrota. É o que Paulo diz na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sua força não vem de si mesmo, meu irmão, mas de Cristo. Os nossos músculos falham. A nossa inteligência é limitada. Meu irmão, para de querer lutar com o seu braço, para de querer lutar com a sua força. Nós não podemos tirar aqui do texto um fator que é o medo. Diante do medo, diante da insegurança, declare: em Cristo sou mais que vencedor. Outro ponto, ao lidar com relacionamentos, trabalho, decisões difíceis, haja com segurança de quem está plenamente amparado pelo amor de Deus. Eu quero encerrar com alguns versículos. João capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Cristo diz. Cristo está dizendo que o povo dele, o povo que seria reconhecido pelo nome dele, não estaria livre de passar aflições, mas ele diz: tenha ânimo, porque diante das aflições a primeira coisa que vai embora é o ânimo, a vontade de continuar. E diante disso, Cristo se apresenta como o maior vencedor. Eu venci o mundo. Imagine, meus irmãos, você falando para os gregos da época que buscavam sabedoria: a minha salvação está em Cristo Jesus, um carpinteiro morto na cruz. Imagina você chegar para o povo judeu da época e dizer: a minha salvação está nele, em Jesus de Nazaré. Por isso que para muitas pessoas isso é loucura, meus irmãos. É loucura. Cristo venceu e essa vitória é compartilhada conosco. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sua vitória está fundamentada na sua fé. Sua vitória não está fundamentada na tua força, na tua eloquência. A tua vitória não está pautada nos governantes deste mundo. A tua vitória está pautada naquele que venceu o mundo. Salmo 60, versículo 12. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisoteará os nossos adversários. A vitória é resultado da parceria com Deus.
quer ser vitorioso, meus irmãos. E quando eu digo quer ser vitorioso, eu não estou falando de uma ameaça externa. Porque o maior inimigo que nós precisamos vencer é a nós mesmos. É o pecado entranhado em nós. É aquilo que Paulo dizia, é o corpo estranho. É o mal que nós não queremos fazer, mas acabamos por fazer. Meu irmão, você precisa entender que você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Nós somos ruins. Nós temos uma natureza humana pecaminosa. Então o primeiro inimigo a ser vencido é o nosso egoísmo, é a nossa falta de fé, a nossa arrogância, a nossa maldade. Se Cristo não morre na cruz e nos dá a possibilidade de ser novas criaturas, o que seríamos de nós? Por isso, meus irmãos, só Cristo nos traz a verdadeira vitória. E não esqueça, a nossa vitória não é contra a carne, contra o sangue. É necessário, meus irmãos, nós lutarmos a cada dia contra a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza, meus irmãos, desgraçada, a nossa natureza que muitas vezes quer viver uma vida longe do Senhor, longe da graça de Deus, porque desgraçado homem é aquele que vive longe da graça de Deus. E quem éramos nós antes da graça do Senhor vir sobre a nossa vida? Isaías capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus garante não apenas ajuda, mas vitória. Meus irmãos, lembremos sempre do que os nossos irmãos da igreja de Roma estavam passando. Estavam passando por perseguição, estavam passando por injustiças, por nudez, por fome, por perigo. Mas mesmo diante disso eles diziam: somos mais que vencedores. A atual situação daquela igreja não alterava quem eles eram. Eles continuavam sendo vencedores em Cristo Jesus, assim como você. O que você está passando hoje não resume quem você é. Você é um vitorioso, uma vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai de bondade e de graça, nós te louvamos pelo teu amor e pela tua bondade. Te agradecemos, ó Deus, porque nada pode nos separar do teu amor. Estamos certos, Senhor, e que o Senhor venha colocar a cada dia em nós essa certeza, Pai. Que nós possamos a cada dia repetir: estou certo de que nem a morte, nem a tristeza, nem as dificuldades, as circunstâncias do dia a dia nos separará do teu amor. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a manter o ânimo. Porque diante, ó Pai, das tribulações, do perigo, da angústia, da perseguição, a primeira coisa que vai embora é o ânimo, a vontade de permanecer. Senhor, segura as nossas mãos, Pai. Nós somos carentes da Tua presença. Nós somos carentes da Tua presença, Pai, que nos impulsiona, que nos direciona, Pai. Obrigado, Senhor, por ser esse Pai zeloso, esse Pai que nos socorre independente da dificuldade. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.